Bom dia, galerinha do sexto ano! Tudo bem com vocês? Pessoal, então hoje nós vamos ter, a nossa videoaula de revisão para os conteúdos que serão cobrados na nossa avaliação na próxima semana, tá bom? Então a professora vai pedir para que vocês anotem todas as informações que vocês acharem importantes e necessárias, tá bom? Registrem essas informações no caderninho de vocês, que eu tenho certeza que vai estar auxiliando vocês na provinha na próxima semana, beleza? Vamos lá então? Galerinha, então a professora vai revisar apenas os conteúdos da prova, tá bom? Nós vimos muitos conteúdos ao decorrer do nosso bimestre, mas a professora vai ali relembrar somente os que serão cobrados na prova, para que o nosso vídeo não fique tão extenso então, beleza? Então vamos lá. Primeiro conteúdo que nós vamos começar relembrando, para a nossa avaliação é sobre as zonas climáticas e as formações vegetais. Lembra que eu falei para vocês que as zonas térmicas, têm uma grande influência sobre a formação de vegetação, tá bom? Por quê? Porque o clima, pessoal, é um fator ali, muito importante, então, na formação de cobertura vegetal. Lembra que a vegetação se desenvolve de acordo com o clima e outros aspectos também, como o solo, a disponibilidade de recursos também, beleza? Mas o clima é um fator muito importante, então, ali na formação da vegetação, ok? Então, primeiramente, nós vamos entender, relembrar, um pouquinho sobre as zonas térmicas da Terra, as zonas climáticas da Terra, Então, lembra que o nosso planeta Terra, ele tem o quê? Tem ali as zonas intertropical, que está entre os trópicos, como o próprio nome já diz, Intertropical entre os trópicos. Quais são os trópicos, então? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, beleza? Todas as regiões do nosso planeta que vão estar dentro dessa área, entre o trópico, ou seja, intertropical, vão ser regiões muito quentes, Com climas ali equatorial ou tropical, as temperaturas mais elevadas em relação ali às outras regiões do nosso planeta, beleza? Depois, nós temos então a nossa zona temperada. Então, acompanhe o mouse aqui da prof, tá bom? Que vai ficar melhor para vocês ali compreenderem e relembrarem, tá certo? Então, aqui, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Entre o trópico intertropical, a região mais quente do planeta Terra, os climas ali também, mais tropicais, equatoriais, e como consequência desses climas mais quentes, então nós vamos ter vegetações mais densas, tá bom? Mais latifoliadas, tá bom? Como é o caso da nossa floresta amazônica, como é o caso ali da floresta do Congo, da República Democrática do Congo, então são florestas equatoriais. Por que elas recebem esse nome de floresta equatorial? Justamente, pessoal, por causa da proximidade, da localização delas ali muito próxima à linha do Equador, tá certo? E a principal característica dessa vegetação, então, ali é o quê? É que ela vai ser densa, uma vegetação bem fechada, e bastante úmida. Sim, quanto mais fechada ali for a vegetação, a floresta, tá bom? Mais intenso vai ser o processo de evapotranspiração. Então, nessa região intertropical vai predominar florestas tropicais equatoriais. Beleza? Temos um pouquinho de savanas, um pouquinho de cerrado também, beleza? Mas predomina então essas duas vegetações, então, de floresta equatorial e floresta tropical. Depois, então, nós temos a nossa zona temperada, Então aqui, Trópico de Câncer, e aqui em cima nós temos o Círculo Polar Ártico. As regiões que estão dentro, então, desses limites são chamadas ali, então, de regiões temperadas, ou seja, pertencem a uma zona climática temperada. A mesma coisa acontece aqui no hemisfério sul, tá bom? Então, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos uma outra zona temperada, porém, daí a zona temperada sul, tá bom? Então, vamos lá, Temperada norte, temperada sul. Quais são as características, então, da zona temperada norte e temperada sul? As estações bem definidas, Durante o inverno, então, ali vai ter as baixas temperaturas, mais intensas, então, nessas áreas, justamente porque eles vão estar sob uma influência de uma massa polar durante esse período, tá certo? E durante o verão, então, vai ser ali influenciado ali pelas massas equatoriais, onde vai predominar um pouquinho, então, das altas temperaturas nessa região durante essa época do ano, ok? Então vamos lá, vegetação que se desenvolve então ali, melhor vegetação, a vegetação que mais se desenvolve nessas regiões então temperadas são as florestas temperadas e as florestas subtropicais, beleza? E por último então nós temos as nossas regiões polares, acima do Ártico, do Círculo Polar Ártico e abaixo do Círculo Polar Antártico, beleza? Quais são as vegetações que predominam então nessas regiões, já que o frio é extremo ali praticamente o ano todo, principalmente na Antártida, tá? Na Antártida já chegou a ser registrado menos 89 graus Celsius. Então vamos lá,
A vegetação que se desenvolve, né, são vegetações então ali de tundra, beleza? Então tundra geralmente é aquela camada de musgos e líquens, tá bom? E os desertos gelados, né, que nem é uma vegetação, e sim uma característica dessa região, beleza? Agora vamos analisar um pouquinho aqui com a prof, tá? Então a tundra, ó, vegetação rasteira, então aqui ó, tundra, roxinha, predomina em toda essa parte que tem roxo mais escuro, tá bom? Vegetação rasteira, musgos e líquens. Aqui ó, floresta boreal, taiga e coníferas. Então lembra daquela vegetação que tem o formato de cone, né? Por isso que elas recebem o nome de coníferas, tá certo? Então predominam nessas regiões onde tem um roxinho mais claro, tá bom? Então uma vegetação ali que ela foi se adaptando às condições ali de clima também um pouco mais frio, tá bom? Depois aqui, ó, em um verdinho aqui, né, um verdinho mais fraquinho ali, tá bom? Nós temos as florestas temperadas e subtropicais. Essas florestas temperadas e subtropicais, elas vão predominar então, ó, aqui ó, nessa parte leste dos Estados Unidos, vai predominar aqui numa boa parte da Europa, uma parte da China, ó, aqui embaixo na Austrália, Nova Zelândia e aqui ó no sul do Brasil também nós temos essa vegetação, beleza? Depois ali nós temos então vegetação mediterrânea, tá bom? Então vegetação mediterrânea, esse amarelinho bem clarinho que tem aqui ó nessa porção da Europa, beleza? Ali depois do lado, a vegetação mediterrânea, pessoal, as árvores, então vocês conseguem ver que elas têm vários portes, né? Tem árvores ali mais pequenas, de pequeno porte, árvores de médio porte, árvores ali de grande porte, então é meio misturado ali o porte da vegetação, tá certo? Ali, ó, estepes e pradarias, então, estepes e pradarias ou campos, né, como são conhecidas também, predomina então em algumas regiões ali do continente africano, tá bom? Da Ásia, beleza? Ali em seguida nós temos então ali, ó, a caatinga. A caatinga então vai predominar aqui numa boa parte do território brasileiro, tá certo? Predomina também um pouquinho ali no continente africano. E depois nós temos as florestas aqui do ladinho em vermelho, ó, tropical e equatorial, beleza? As florestas então mais densas, né? As florestas mais volumosas então ali do mundo, né? Então ali ó, vai predominar onde? No nosso continente aqui americano, especificamente na América Latina, tá? Pegando uma boa parte do Brasil e alguns países que fazem fronteira com o Brasil. Aqui vai pegar também uma boa parte da parte central então do continente africano e uma boa porção também da Indonésia no continente asiático, né? Então lembra que nós falamos que essa vegetação ela predomina bastante nessa zona intertropical, né? E todos esses países que eu citei para vocês, ó, Indonésia, aqui as proximidades do Congo, né? E essa região aqui do Brasil, dos países que fazem fronteira com o Brasil, eles têm essa vegetação ali como característica, né, entre eles. Beleza? E por último, então, a vegetação de altitude, tá? Nesse roxinho aqui, ó, um roxinho meio termo, né? A vegetação de altitude, então, é aquela vegetação que se desenvolve em altitudes mais elevadas, certo? Lembra que as altitudes, elas são ali variáveis a partir do nível do mar, beleza? Então, altitudes mais elevadas é onde, então, aparece essa vegetação, então, de altitude, ok? Próximo conteúdo que vai ser cobrado na nossa provinha, galera, é sobre os hotspots. Quem lembra o que eram os hotspots? É meio difícil de falar essa palavra, né? Hotspots, então, pessoal, são chamados também de pontos quentes. Então, são os pontos que sofrem ali com o maior desmatamento. São áreas que são muito desmatadas, tá bom? Então, eles se tornam pontos quentes, pontos ali onde nós temos que focar, prestar mais atenção. Então, porque são os focos, então, do desmatamento e da remoção de cobertura vegetal, ok? Então, a gente consegue observar aqui o continente aqui americano, né? Tem uma concentração desses hotspots, principalmente aqui, ó, nas áreas aqui próximas à Cordilheira dos Andes, né? Temos ali uma boa concentração da perda de cobertura vegetal. Aqui a nossa Mata Atlântica, né? Também que tem um destaque bem grande aqui para ela, Mata Atlântica e Cerrado, né? Dentro do território brasileiro sofre bastante com a perda de cobertura vegetal. Aqui, o continente asiático, sem dúvida, né? É o continente que mais se destaca em hotspots, tá bom? Em pontos quentes. Então, ali, regiões mais vulneráveis por conta do desmatamento, ok? Próximo conteúdo, pessoal, vai ser sobre o desmatamento. Acabamos de falar sobre os hotspots, né? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desmatamento. Por que o desmatamento, então, ele é tão prejudicial, tá bom? O que causa o desmatamento, então, no nosso mundo, né? Quais são os problemas que são gerados através do desmatamento? Então nós temos ali, primeiramente, né? Que o desmatamento ele é um grave problema ambiental, isso todo mundo já sabe, tá? A partir do desmatamento, então, ali, ó, é removida a cobertura vegetal. Então ocorre a remoção da vegetação.
Com a remoção da vegetação ocorre perda de biodiversidade, ocorre a erosão do solo. Lembra que nós estudamos bastante sobre erosão, né? Então a erosão do solo também ocorre a partir do desmatamento, beleza? Desertificação e arenização, e também o pessoal contribui para as mudanças climáticas e alteração dos microclimas, beleza? Então são problemas graves relacionados ao desmatamento. Por isso que é um problema que nós devemos prestar muita atenção, tá bom? E tratar ele ali com bastante cuidado, tá bom? Porque pode impactar bastante o nosso meio ambiente, ok? Depois ele ali, ó, lembra que nós falamos também, né, nas nossas últimas aulas pelo Zoom, sobre algumas estratégias, né, que estão sendo utilizadas para reduzir o desmatamento? Sim, né, então nós citamos, né, algumas estratégias que estão sendo tomadas justamente para conservar, então, ali a nossa cobertura vegetal. Então a primeira delas ali é utilizar produtos que possuem algum selo de certificação ambiental. Lembra que a professora mostrou para vocês, né, diversos, então, selos, e esses selos ali, pessoal, geralmente são marcados em produtos industrializados, tá bom? Para quê? Para que o consumidor então veja que aquele produto é um produto de reflorestamento, né? Que aquele produto ali, para que ele seja então industrializado, né? Ele passa ali por um processo que impacta menos o meio ambiente, beleza? E também que contribui para a restauração então da cobertura vegetal e do ambiente. Ok? Então sempre procurem produtos que tenham algum selo ali de certificação ambiental, porque são produtos do bem, ok? Ali, ó. Uma outra estratégia, então, que está sendo tomada nos últimos anos, né, é a questão, então, da utilização da tecnologia no combate do desmatamento. Sim, parece meio irônico, mas a tecnologia está contribuindo muito, né, para o combate ao desmatamento. Como? Através, então, da instalação de satélites artificiais, beleza? Esses satélites, então, mandam imagens ali em tempo real, tá bom? Sobre o que está acontecendo naquela área, principalmente na floresta amazônica, tá? E o que acontece? Quando esses satélites detectam, então, algum ponto, né, de desmatamento, algum ponto de queimada, automaticamente essas imagens, então, são enviadas para os setores responsáveis que vão ali, pessoal, agir de forma mais eficaz para o controle e o combate daquela prática, beleza? E também, pessoal, nós temos diversos projetos, né, de monitoramento. Então, os projetos de monitoramento também entram ali com conservação e também a redução do desmatamento, tá certo? Depois, galerinha, eu coloquei aqui para vocês uma charge, tá bom? Que tá falando sobre uma conferência internacional muito importante, tá bom? É ali o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, então, pessoal, reuniu os países ali mais ricos, né? Porque os países mais ricos, porque são os que mais contribuem com o aquecimento global ali e com a deposição de gases tóxicos à nossa atmosfera. Então, os países desenvolvidos são os principais que fazem parte do Acordo de Paris, beleza? Não tem só desenvolvido, tem outros países mais emergentes também, mas os desenvolvidos são os que chamam bastante atenção, porque quanto mais desenvolvido, mais atividade industrial, mais eles contribuem então com o aquecimento global, beleza? Demonstrando então um dos países mais ricos do mundo, né, os Estados Unidos, o maior PIB mundial, o país mais desenvolvido do mundo, então ali que ele está saindo do Acordo de Paris. E isso é muito preocupante. É preocupante por quê? Porque isso significa que o país não está, pessoal, de acordo com a recuperação do meio ambiente. Sair do Acordo de Paris é muito prejudicial para o país, tá bom? Politicamente falando, e para o meio ambiente. Esse acordo, pessoal, de Paris, os países desenvolvidos, eles investem um capital, tá bom? Eles investem ali cerca de não sei quantos bilhões de dólares, tá certo? E esse dinheiro, pessoal, ele é disponibilizado para o desenvolvimento de estratégias ali que vão reduzir o aquecimento global. A saída dos Estados Unidos, então, chocou bastante, né? O mundo, né? Justamente porque é o país ali que emite muitos gases tóxicos à atmosfera, então ele vai deixar de contribuir dentro deste acordo. Isso vai fazer com que cause sérios problemas políticos e ambientais, beleza? Galerinha, esses são os conteúdos que vão ser cobrados na avaliação de vocês. Anotem tudo que vocês acharem importante então, beleza? A professora deseja para vocês uma boa prova na semana que vem. Agora, no final do vídeo, não esqueçam de responder o questionário, tá bom? De revisão. Ele vale 3 pontinhos, então todos devem responder, beleza? Um abraço para todos vocês, tá bom? Um beijo e até!